o que eu quero trazer para você como reflexão hoje é que Deus, ao contrário do que imaginam algumas pessoas, Deus não tem nenhum problema com questionamento, com você perguntar, botar as tuas dúvidas, apresentar as tuas questões, as tuas demandas. Deus não tem nenhum problema com isso. Isso não altera em nada a soberania, a autoridade dele. Isso é uma coisa, esse medo do questionamento é algo muito humano. Isso aqui é algo entre nós. Alguém que tem medo de perder a sua autoridade. Se tem medo de perder é porque não tem autoridade, né? Mas alguém que tem medo de ver sua autoridade questionada, os seus pensamentos, aí se defende logo atrás daquela frase muito, aquele jargão muito evangélico que diz, né? Eu sou um ungido do Senhor, então não pode levantar questionamento. Isso é de uma bobagem a toda prova, porque Deus não tem esse problema de você questionar ele, de você levantar questões. Isso não abala em nada a autoridade, a soberania, absolutamente nada. Então isso é uma questão humana. E eu vou te mostrar na palavra duas passagens que me saltaram aos olhos hoje. Uma em Lucas 20, quando ele diz assim: aconteceu, só um instante, ele não tem problema nenhum em ser questionado, mas também não é um Deus do qual a gente possa zombar. Não é pra gente ficar brincando com ele, os caminhão passar. Deus não tem problema em ser questionado. Ele não tem problema quando a gente tem questões, sejam elas na profundidade que for, né? A profundidade é uma questão muito séria, muito profunda, uma questão bem bobinha. Ele não tem problema com isso. Mas de Deus não se zomba. Um questionamento que não seja sincero, um questionamento que seja só uma maneira de tentar encurralar ele, de tentar botar... muita pretensão, né? Mas tem gente que tem essa posição. Não, a pergunta que eu vou fazer vai deixar ele numa situação que ele não vai ter como responder. Sabe? Quando você faz a pergunta com essa intenção, não é que ele não possa responder, não. Ele não vai responder. Porque ele não vai alimentar o teu ego, sabe? Botar Deus numa sinuca de bico. Ele fala, ele se revela por graça, por misericórdia, ele se revela por amor em toda e qualquer situação, sendo você quem for. Então, porque muitas vezes a pessoa tem uma posição dessa de pretensiosa, mas no coração dela está morrendo de fome. Então Deus responde. Que quem vê o coração é Ele. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas questionamento não é um problema para o Senhor, é um problema para nós. Nós humanos é que nos vemos ameaçados muitas vezes pelos questionamentos, né? Quando o filho vem falar com o pai, aí o pai se sente constrangido, aí tem que usar, não, né? A gente vai falar com o pastor se sente ameaçado na sua autoridade. Como é que você... Na faculdade, eu escutei tantas vezes o professor falar a audácia do meu formando, como se ele fosse grandes coisas. Só uma pessoa um pouco mais experimentada, mas isso não torna ele uma pessoa que não possa ser questionada, não possa ser confrontada, não possa ser inquirida. Então o que eu estou querendo colocar é isso. Deus não tem problema nenhum. Isso é uma questão humana. Em Lucas 20, fala assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, ou quem te deu essa autoridade? Como Jesus conhece o coração, ele disse: também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens?
Aí aqueles que queriam confrontá-lo ficaram, que queriam deixar ele sem saída, ficaram sem saída. Porque se a gente disser é de Deus, ele vai perguntar por que vocês não creem. Se a gente disser é dos homens, a gente fica com medo do povão que está aqui, porque o pessoal crê em João. Aí eles disseram, nós não sabemos com que autoridade João fez, então nem eu sei, nem eu vou responder nada. Deus não está aí para esse tipo de questionamento. Mas ao mesmo tempo, tem um questionamento que eu gosto muito, que é o da mulher de Samaria. Ali a conversa é longa. Ela estava sinceramente interessada em saber. E ela era mulher, era samaritana, ou seja, um zero, depois do outro zero à esquerda. Na sociedade não era nada, né? E ele parou para ouvir, ele parou para conversar, ele respondeu. Foi para só 2 pessoas e ela foi uma daqueles. Ele disse, sou eu sou. Ele se revelou como eu sou. Aí você pode, eu até pensei em ler essa passagem com você, mas aí você pode dizer assim, mas antes quem estava questionando eram os principais. E aí com os principais ele não quis papo, falou com a samaritana porque não era ninguém. Isso pode passar na tua cabeça, né? Aí eu lembrei da conversa dele com Nicodemos. Nicodemos também era um dos principais. E foi escondidinho, foi na moita. Foi escondidinho falar com Jesus, porque ele não queria que ninguém visse, para que a autoridade dele, a autoridade religiosa, a autoridade instituída, não fosse questionada. Quem não queria ser questionado era ele. Ele é que não queria ser questionado, mas foi escondidinho assim, botou os paninhos assim para se esconder, porque ele é que foi questionar o Senhor. Viu como é que quem não quer ser questionado é o homem? E a conversa com Nicodemos também é bem extensa. Para ele, Jesus não tem problema em responder, porque, embora ele fosse dos principais, como aqueles, ele estava com fome. Ele foi escondido por causa da pressão social, religiosa, o poder instituído, o status quo. Mas ele estava com fome, os outros não. Os outros só foram porque queriam achar uma contradição. Jesus falou, perder tempo com vocês? Para vocês, em outra passagem, ele diz, para esses basta o sinal de Jonas. Deus não perde tempo com um coração duro, um coração soberbo. Mas com um coração faminto, um coração que está com fome, que está com sede, ele tem prazer em se revelar. Então eu vou ler para você a conversa que ele teve com um dos principais, que é Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não estiver se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor não só parou para ouvir o questionamento, não só conversou com ele, como aprofundou as questões. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, Nicodemos. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode isso suceder? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Tu não é um dos principais fariseus, um dos principais sacerdotes, tu é um dos principais da religião e não está entendendo? Mas ele não teve problema de explicar, mesmo ele não entendendo. Jesus não teve nenhum problema com esse confronto, com essa conversa, não teve nenhuma dificuldade em continuar explicando, porque sabia que no coração dele havia fome. Aí ele diz: não compreendeis essas coisas? Peraí, a folha boa aqui. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E normalmente as pessoas, quando leem essa passagem de Nicodemos, param aqui, mas o diálogo continua. Você vê como Deus, como Jesus, não tem problema nenhum com os questionamentos. Mesmo Nicodemos não entendendo direito, ele continua falando. Ele continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que todas as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então você vê, ele não só respondeu a questão inicial do Nicodemos, como ele apresentou todo o plano de salvação, como ele falou do juízo, como ele falou, ele tem prazer em se revelar. A um coração faminto, a um coração desejoso, ele tem prazer em se revelar. Então não tenha medo de colocar tuas questões diante do Senhor, sabe? Aquelas dúvidas, por mais que você ache, mas é uma dúvida tão bobinha, ou por mais que você ache uma dúvida muito complicada, não tenha medo, porque Deus não se sente ameaçado com isso. Esse tipo de ameaça, isso é humano. Vai questionar minha autoridade, eu que sou um ungido do Senhor. Ele é o próprio Senhor. Não tem que, ele aprofunda. E Nicodemos aqui ainda estava no meio lá, ele não tomou posição. Ele ainda estava preso ao status quo até o final. E quando chega lá no período lá em que Jesus vai ser preso, né? Aí Nicodemos, assim, muito timidamente, fala assim: mas a gente condena uma pessoa sem julgar, sem falar nada. Aí todo mundo cai em cima dele. Qual é? Tu também acredita nele? Qual é, Nicodemos? Tu se converteu? Aí Nicodemos, mas aquela palavra, aquele encontro, aquela resposta, aquilo vai frutificar, frutificou depois que Jesus morreu. Então não importa, importa que se você tem uma questão, se você tem uma demanda, se você tem uma coisa que você queira perguntar, queira falar, sabe? Faz como ele ensinou lá na oração do Pai Nosso. Entra no teu quarto,
ora em secreto, fala com teu pai em secreto, pergunta, apresenta, grita, diz que está doendo, pede socorro. Fala com as tuas palavras, do teu jeito, conforme que você está sentindo. Você entende? Porque ele não tem problema nenhum com isso. Ele vai te responder. Ele tem prazer em se revelar. Prazer. E se você estiver atento, ele vai continuar falando. Como ficou aqui com Nicodemos, a conversa foi. E ele falou de todo o plano da salvação, falou do juízo, falou de tudo. Um coração quebrantado, um coração faminto, um coração com sede, querendo conhecer, o Senhor não resiste. E nem tem medo de questionamento nenhum. Pensa nisso, lê, ora, questiona, que o mais, como diz Paulo, ele esclarecerá. Um beijo grande, a paz.